seja bem-vindo. Um dos piores problemas na sociedade atual são as drogas. Cerca de 12% das mortes mundiais são causadas pelo uso de substâncias viciantes, como maconha, cocaína, álcool, crack, entre outras. Em agosto de 2002, isso há 13 anos, pouco tempo, foi aprovada a primeira política nacional antidrogas, que hoje é chamada de Política Nacional sobre Drogas. Em 2006, foi criado o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, também conhecida como Lei de Drogas. Aqui em Pelotas, políticas públicas vêm sendo discutidas em várias instâncias. Uma delas são os seminários promovidos pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas da Prefeitura, que este ano está na 2ª edição. Quem está entre nós é o vice-presidente do Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas de Pelotas, psicólogo Frederico Gomes e Silva Moreira, o diretor do Hospital Espírita de Pelotas, Luiz Felipe Starros. Nessa sexta-feira agora, amanhã, já que a gente está ao vivo, 4 de setembro, acontece esse 2º seminário, que é organizado pelo Conselho, E acontece na Universidade Católica de Pelotas a partir das 8h30 da manhã. Mas antes da gente começar a debater, a falar sobre este assunto, que dá pano para as mangas e que a gente começou a ter políticas públicas muito recentemente, a gente vai mostrar, conferir alguns dados em gráficos do perfil desse usuário. A gente então vai ver, o Julinho vai colocar para a gente o gráfico, que ali vai aparecer então os dados do perfil de usuários de crack, a gente vai ficar em cima do crack no Brasil do ano passado. Então são adultos jovens com idade média de 30 anos, são predominantemente do sexo masculino, 78,7%. Há um predomínio importante de usuários, eles chamam não brancos, pardos e negros, 80%. A maioria dos usuários de crack declarou ser solteira, 60,6%. 55% dos entrevistados disseram ter ensino fundamental incompleto. Esses dados são do Fiocruz. Aí depois a gente vai passar para uns dados do perfil de usuários de crack em Pelotas este ano, aliás, no ano passado, em 2014. 83% do sexo masculino, 50,4% idade entre 30 e 49 anos, 50,4% não brancos, 70,1% solteiros, 68,4% ensino fundamental incompleto, 76,5% recebem entre menos de um salário a 2 salários mínimos. Então, estes dados são do ano passado. Mas eu vou apresentar para vocês também dados desse ano, do começo do ano até agora, desse primeiro semestre, que foi nos concedido pelo CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial ao Usuário de Álcool e Outras Drogas aqui de Pelotas. Então, eles nos colocaram que foram até agora 1.282 acessos nas abordagens de rua. Desses, 279 usuários de substâncias acompanhados, 115 encaminhamentos para a rede de saúde e assistência. Então, foram os dados que a gente tem nesse primeiro semestre, Dados que acredito que não sejam poucos. Coloco aqui para vocês esses dados, desse primeiro trimestre aqui em Pelotas. Starros, de repente tu, por trabalhar diretamente ali no hospital, com internação, bate um pouco com o que tu tens lá? E aqui esses dados certamente estão levando em conta todo o atendimento ambulatorial, porque no CAPS-AD é feito o atendimento ambulatorial. O que eu posso te dizer são de dados de internação no hospital, que na realidade é a primeira fase do tratamento, que é a fase de desintoxicação. O que eu posso dizer? É que nos últimos 10 anos, principalmente com o advento do crack, o perfil
do dependente químico que interna mudou bastante. Nós tínhamos, como tem a procura ambulatorial de 30 a 49 anos, essa era a nossa população. Hoje, não é mais essa. Hoje é de 15 a 25, de 15 a 30, ou seja, baixou, diminuiu muito a média de idade de internação. E veja bem, a internação é para ser o último estágio, o último recurso. Né? Tem que ter havido várias outras alternativas anteriores, mas quando nós temos menores que estão chegando, com a necessidade de internação, acho que a gente tem que se perguntar da importância que está sendo dada para esse tipo de coisa. Porque nós temos um papel fundamental nós temos que cuidar da nossa população. Eu entendo assim, políticas públicas são para cuidar da população, não é para cuidar do indivíduo, é para cuidar da população. Nem do doente. E nem do doente, é para cuidar da população, né? É para promover saúde, né? É para proteger de riscos, né? Então eu acho que é importante e acredito que esse seminário que vai haver vai discutir isso, né? E espero que haja um progresso, né? Com vistas ao nosso município nas políticas públicas com relação a isso. Pois é, até para a gente entender, para as pessoas que também estão assistindo a gente e tudo, como é que se dá esse conselho? Ele é formado por quem, esse Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas? O Conselho, ele tem na sua vertente inicial uma política nacional de saúde, né, voltada às pessoas que utilizam substâncias psicoativas, né. Então, em cada estado da federação, os 27 estados, né, 26, 27, tá, eles têm os seus conselhos estaduais e os municipais. Claro que a gente sabe que o Conselho, por exemplo, de Pelotas, ele institui bem forte porque é uma cidade de grande porte, de médio porte, né, enfim. Mas também cidades pequenos estados possuem. E ele é formado, né, por profissionais que trabalham na rede atendendo esses usuários, tá? Então tem um hospital, tem o CAPS AD, tem as comunidades terapêuticas, tem inclusive os usuários que têm o seu próprio agrupamento, né? De próprios usuários do serviço que participam também dentro da parte de gestão dessas políticas, né? Eles ajudam também os próprios usuários. E também é formado por outras instituições que de uma forma ou outra trabalham, pegam, né, com esse público, inclusive, né? Brigada Militar e tudo. Brigada Militar, que estão na parte da parte jurídica, né, que envolve a drogadição. Tem a parte de proteção, como falar, de educação, né, sobre drogas, e a parte terapêutica sobre as drogas. Então ele tem esses três vertentes principais. Aí o seminário, ele começa amanhã, sexta-feira, né, a partir das 8h30, no auditório da Católica. Isso. E até, pelo que eu li, a escolha não foi por acaso, né? Até eu falei com a representante da Católica no conselho, que é a professora Carolina Mundi, né? Que eles estão muito preocupados com estudantes, porque tem muitos bares ali na frente, quem não conhece a Universidade Católica de Pelotas, né? Onde muitos estudantes bebem, vão para a aula alcoolizados ou muitas vezes nem chegam à sala de aula. E isso está trazendo vários problemas dentro da universidade. E acredito que uma das discussões vai ser essa, né? Desse enfrentamento, né? E daí o porquê que não é por acaso de ser ali no auditório do Antônio Zátera, né, na Católica. Sem dúvidas pode ser esse foco, mas o mais importante também é nós discutir, porque a vivência com o uso de drogas, ele faz parte de nossa vivência humana como um todo, toda a nossa humanidade faz experiências com ela. E claro que numa fase de estudante universitário isso se aumenta um pouco mais, mas também o mais importante é nós discutir como a rede vai se formar, vai se emaranhar para ajudar em várias fases desse usuário, né? Para os que querem ajuda, que a gente também tem que relevar as pessoas que não querem ajuda. Temos que respeitar esse lado, né? Os que não querem a terapêutica, né? Tá, e aí vocês tiveram o primeiro seminário. Isso. Tá. No primeiro seminário, vocês conseguiram tirar algum documento, chegar a alguma conclusão para
dar essa continuidade agora no segundo? O primeiro seminário que nós tivemos, que foi até no Direito da Federal ali, a gente foi, na verdade, como um esboço do que nós gostaríamos de fazer agora esse ano com mais propriedade, que é assim começar a redigir, né, a rede e começar a ser, digamos assim, um papel mais ativo dentro da própria prefeitura, enfim, todo o sistema de saúde. Porque a gente, como conselho, a gente é muito jovem. Faz 1 ano e meio, né, que nós estamos 2 anos que nós estamos. A gente sabe que como conselho jovem, nós temos ainda, digamos assim, vários aspectos a nos preocupar para se formar o conselho de modo forte. Mas, e claro, né, e também como uma vitrine para que possa chamar cada vez mais profissionais e usuários e familiares para fazer parte dele, que ainda são poucos profissionais que fazem parte desse conselho. Aí eu toquei no álcool, né? Quando eu falei ali na Universidade Católica, a gente está falando específico ali, até porque vai ser lá, porque já tiveram várias discussões, várias reuniões, inclusive com Brigada Militar, e porque os bares são na frente, mas também não, tipo, se não quer beber, tu não vai beber, não é culpa dos bares estarem ali, né? E o álcool é uma das principais drogas, né? Porque a gente fala em drogas, as pessoas já acham que é o crack, que é a cocaína, né? E isolam muito, tiram muito o álcool como uma droga, já que ela é ilícita. E como é que se dá isso lá no hospital, em termos de internação, Sarros? Deixa eu te dizer assim, o que tu acha o disso? álcool ou os outros tipos de drogas, vamos assim, para o pessoal entender de que nós estamos falando, vamos. De uma forma bem simples. Bem didática. O que é? É uma substância que, estando no nosso corpo, age no cérebro, fazendo alterações no cérebro que fazem com que a gente não consiga perceber a realidade como ela é, ou seja, começa a perceber de uma forma distorcida, começa a sentir, consequentemente, de uma forma distorcida, a pensar de uma forma distorcida e, consequentemente, a nossa conduta é em função disso. E a nossa conduta vai ser alterada, consequentemente, inadequada à realidade. É disso que nós estamos falando, né? O problema do álcool é que o álcool é permitido. Essa é a diferença. As drogas são consideradas ilícitas, mas o álcool não é considerado. Segunda coisa, não basta para que exista uma droga ou álcool para que exista uma dependência química. Não significa que o fato de eu tomar uma bebida ou até de eu experimentar uma droga, eu seja um dependente químico. A dependência química é algo que tem vários fatores. Precisa haver em mim várias características que fazem com que eu passe a necessitar. Então, quando eu necessito, eu estou dependente. Isso é uma das coisas, né? Se não houver essa necessidade dentro de mim, pode haver as drogas por aí, não vai ter problema nenhum, né? Então, há muita preocupação com a droga em si, mas onde é que a gente pode investir? É no dependente. Por que ele tem essa necessidade? Por que vários, na adolescência, olha, é a grande maioria que experimenta. Mas por que alguns ou muitos ficam dependentes? Porque existe, dentro desses que ficam dependentes, características que fazem com que isso aconteça. E eu acho que isso, independente se é o álcool ou se é a droga, o importante é poder, no tratamento, por exemplo, tu tem que tratar o dependente. Na prevenção, tu tem que prevenir as características dependentes que existem em mim. Porque se houver esse tipo de prevenção, eu vou conseguir que menos pessoas tenham necessidade e, consequentemente, fiquem dependentes. No caso, então, por exemplo, pelo que eu tenho, tem pessoas que são mais aptas a serem dependentes? Mais tendentes. Mas tem uma tendência maior. Tem em função de características. Se viciar mais facilmente. Em função de características, claro. E existem essas características definidas? Existe. São muitas, assim? Como é que se dá, assim? Pessoa... É Fernando, caso por caso? Eu vou te dizer assim, são as características... Nós, quando nascemos, ou durante a nossa infância, nós temos características que são infantis. São humanas, mas infantis. Vou te citar rapidamente as principais.
Isso é muito interessante, até para as pessoas que estão nos assistindo se conhecerem ou ver alguém, né, que tem essas características. Nós nascemos completamente dependentes. Se nós nascemos e nos largarem num canto, nós não temos condição de sobrevivência. Então nós nascemos dependentes, na extrema dependência. Quando nós estamos falando de dependente químico, nós estamos falando de algo que, uma característica que nós nascemos com ela intensíssima, extrema. Tá? O que significa? Que essa característica é importante que com o meu desenvolvimento e com a minha autonomia, vê bem, eu preciso que me carreguem para tudo que é lado. Mas quando eu começo a engatinhar, eu começo a ter uma autonomia. Eu começo a ter uma independência. Quando eu caminho, eu tenho mais independência. E à medida que eu vou crescendo, a tendência é que eu vá adquirindo independência. E independência em todos os sentidos. Independência emocional, independência intelectual. Então, todo o meu desenvolvimento, o natural é que eu caminhe para um grau de independência. Nessas pessoas, esse grau de independência fica aquém do que se esperaria para um fim de adolescência ou para um início de idade adulta, para o início do adulto. Mas não é só essa. Essa é uma das principais. Mas nós nascemos completamente despreparados para tudo. Consequentemente, a gente sente necessidade de segurança. Quanto mais inseguro eu me sinto, mais eu preciso de uma coisa mágica que me dê uma sensação boa de poder, e a droga dá esse. Pois é, aí a dificuldade, né? Inclusive, dizem que se a droga não fosse boa, né, ninguém usava. Exatamente. Ela atinge uma necessidade, mas o que está mal não é que a droga dê esse efeito. É eu necessitar desse efeito para poder me sentir seguro, porque é falso. Sim, vai passar, no que passou, eu estou me sentindo inseguro, né? De novo. E cada vez que isso acontece, é um período que eu perco de poder desenvolver as capacidades, me desenvolver a minha independência para cada vez menos precisar disso. Então, quando tu vê assim, que o tempo passa para um dependente químico e de repente ele se dá conta que todos os amigos dele se foram. Progrediram. E ele parou na vida. E se tu parar para conversar, tu vê assim a sensação de vazio, de história de vida que ele tem por dentro. Isso é que eu acho mais grave. E isso, triste. E triste? Não, e mais, e isso leva a buscar cada vez mais a sensação de poder, mesmo falso. E aí, de repente, não está mais fazendo efeito aquela, e tu vai aprofundando, vai mudando. Que é o que se chama de tolerância, que é outra coisa que é necessário ter para caracterizar uma dependência química. Ou seja, tu usa, depois de algum tempo, a dose que tu usava não faz mais o mesmo efeito, tu precisa aumentar a dose. Tá, e aí eu pergunto assim, no caso, os pais, bem de leiga assim, né? Os pais que percebem isso nos seus filhos, essa insegurança, essa necessidade de repente estar sempre até com eles, e que nem era para estar mais adolescentes e tudo, o que eles poderiam fazer? Ir para psicólogos, para psiquiatras, tentar tratamentos, conversar? Eu vou dar uma opinião minha. Sim. Que lamentavelmente a gente chega à condição de pai e mãe muito também, inexperiente, como pai e mãe. Nós nunca fomos. Sim. Até se brincou de papai e mamãe, as meninas brincaram com boneca, trataram como filho, mas a gente chega inexperiente como pai e mãe. E nós vamos aprender com os nossos filhos. Então, vê bem, isso é algo que me dificulta. Eu não estou preparado para identificar tudo que acontece com meu filho. Segundo, qualquer pai e qualquer mãe, quando identifica no filho algo que considere negativo, ou desvalorizante, ou condenável, começa a se sentir culpado. Primeiro, começa a ter dificuldade de aceitar que o seu filho tem isso. Faz que não vê. Não consegue ver. Não consegue ver. E se vê,
são as más companhias. Nunca ele, né? Como se quem escolhesse Isso. as companhias não fosse o nosso filho. Sim. Entendeu? Pois que engraçado. Agora tu falando Mas isso, os pais, a tendência natural, quando acontece qualquer coisa que eles veem como negativo, condenado, se sentem culpados. E em seguida vem na cabeça dela, o que eu fiz que eu não devia, ou o que eu deixei de fazer? Onde eu errei? Onde eu errei? Quando na coisa, realidade é importante os pais se darem conta, e isso é prevenção. A gente já está falando, né? Se os pais puderem se dar conta que na realidade eles fizeram o melhor que eles podiam em cada momento que eles tiveram. E eles não determinam com a sua atitude o que vai acontecer com o filho. O filho tem ideia própria, tem vontade própria, pode dizer sim ou não, pode seguir alguma coisa. Se o filho seguisse tudo que é ensinado, seria completamente diferente, mas isso não é humano. Não é humano. Nós humanos somos muito complexos. Eu digo para meus alunos, mas que nós somos muito ilógicos. E tentamos usar a lógica na tentativa de combater essa ilógica. É uma coisa ilógica nossa. E o mais interessante que o Felipe coloca, eu concordo, é que daí fica um certo... sociedade como um todo, a procura de tendências, só aquela para determinar o que vai acontecer. E isso aí acompanha nós há muitos anos, e daí dificulta o nosso trabalho de saúde mental, porque começa as pessoas leigas ou não tão entendidas a dizer, foi por causa disso que ele fez isso. E aí fica aquela coisa de querer lógico, onde não tem lógica. Nós somos muito subjetivos e extremamente plural. Nós podemos ser tudo e nada ao mesmo tempo, como a gente fala, né? Então, quem vivencia o uso de drogas vai fazer ela por vários motivos. Nós usamos drogas no nosso cotidiano. Pode ser uma bebida alcoólica com assim, amigos, como a gente estava falando, ou até um medicamento, muitas vezes sem prescrição médica, por exemplo. Para um uso até não positivo sobre ela. Então nós temos vivências várias para a nossa vida. E como ele se vincula em relação à droga, é isso que nos importa. O que ele quis, que necessidade ele quis abarcar com isso. E é aí que se esconde o nosso grande, digamos assim, enigma. Que a droga não existe um caminho, vários caminhos são possíveis. Pois é, e aí também aí tem que partir para isso, para a prevenção, né? Tudo começa, acho que, pela prevenção. Mas a prevenção é muito difícil de fazer, velho. É extremamente difícil. Porque teria o quê? Sala de aula, na família? A prevenção, tu precisa ter pessoas que vão. Não adianta só. Nós aprendemos as coisas de duas formas. Batendo a cabeça. Através da transmissão de conhecimentos. Só que os conhecimentos não são capazes, muitas vezes, de fazer tu mudar uma conduta. Então, uma coisa é conhecimentos, ideias que tu adquire, e se te perguntar, tu sabe responder. Mas funciona como se fosse uma coisa teórica que existe dentro de nós. Para que haja uma prevenção mesmo, tem que haver o sentir essas ideias. Enquanto ficarem ideias, enquanto tu não sentir, que é o cair a ficha, né? O cair, agora eu senti. Sim. Quando tu sente, isso já fez tu mudar. Porque já se tornou, tu já sentiu na prática algo que para ti era uma teoria. Vou te dar um exemplo. Eu fumei muito tempo. Sabia tudo. Sim, médico. Eu sempre fui médico. Sim. E eu sabia todos os males. E muitos médicos fumam, né? A gente até comenta. Eu sabia. Sim. Mas eu não sentia. Eu sabia que fazia mal, que fazia isso, que fazia... Quando eu senti, eu não quero mais tossir a cada tragada, foi definitivo. E perdeu a graça. E a gente tem que querer também. Isso. Não adianta o outro. Mas vê bem, o dependente químico, ele quer ter uma vida melhor. Qualquer um de nós quer ter uma vida melhor. Ele quer. Ele quer. É que existe dentro dele algo que foge ao controle dele. Que volta e meia surge como uma necessidade e é compulsivo. Por que é compulsivo? Independe da vontade dele. Ele vai e não consegue parar. Ele não tem controle. E quando ele para um pouquinho e não usa 2, 3, 4 dias, ele se sente normal e sente que tem controle. E por isso é que ele não segue. Eu não acho que eles não querem ajuda. Não, eu também acredito que não. Eles querem, mas qualquer um de nós, quando se sente normal, não se sente necessidade de ajuda, não vai buscar ajuda. Né? Então, bem, isso é que acontece. Esse é um dos
piores obstáculos para qualquer tratamento no mundo inteiro, de qualquer dependência, qualquer transtorno que aparece na conduta. Não precisa ser drogas, o álcool, pode ser o jogar compulsivo, pode ser o comer compulsivo. Tudo que é exagerado, Qualquer coisa que aparece na nossa conduta, um transtorno compulsivo na nossa conduta, é difícil porque a pessoa se sente com controle. E, de repente, ela se descontrola e ela, às vezes chega no fundo do poço, pede ajuda, né? Se dá conta que tem que receber alguma ajuda, pede ajuda, 3, 4, 5 dias depois se sente fora do poço, eu tenho controle. Mas é assim. E quando a gente se sente tendo controle da vida da gente, a gente não, acho que não precisa de ajuda de ninguém. Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai para um intervalo e depois continuamos a falar sobre políticas públicas contra drogas, sobre drogas, o seminário que acontece aqui em Pelotas, o segundo seminário que o Conselho Municipal de Políticas Públicas aqui de Pelotas promove. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia. Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe. O Picanha Express está em 2 endereços. Na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos com Entre Nós, que hoje está falando sobre políticas públicas, sobre drogas, contra drogas, antidrogas, né? E esse seminário, tá, para a gente voltar a falar, ele acontece durante todo o dia, na sexta-feira? Das 8 às 5 da tarde. E pelo que eu vi, vocês têm ali uma página no Facebook, já encerrou as inscrições. As vagas com são... 390 inscritos e são 400. Nossa! Então a participação, tu sente que a participação das pessoas é grande? É grande, porque esse é um tema que está abrangendo cada vez mais vários ramos da sociedade. Então nós temos uma plateia bem, digamos assim, heterogênea, né? No fato de ter pessoal da segurança, da saúde, da educação,
né? Até alguns pais eu percebi de fazer parte, instituições que se interessam por isso. Então a gente teve no primeiro, não vou dizer te precisar quanto, mas nas primeiras 5 horas que nós colocamos no nosso site, chegou perto de 100 pessoas já inscritas no primeiras 5 horas de colocar no site. E como a gente faz parte do conselho, vai cada um botando na sua página, isso aí também vira bastante usuários, pessoas vendo isso, né? E o mais interessante de tudo que a gente sentiu, além da participação, a vontade das pessoas de participar de modo efetivo. Porque muitas vezes a gente sabe que as pessoas se inscrevem ou participam do Facebook, mas efetivamente não demonstram, não mostram vontade. E eles não mostram muita vontade de participar, ativos dentro do processo. E várias instituições ajudaram de alguma forma para que esse encontro acontecesse, inclusive a Prefeitura de Pelotas, né? Dentro da sua formação, nos ajudaram nisso aí. Está sendo muito motivador para a gente. O primeiro foi com 100 pessoas. Imagina. E agora ir para 400 foi bastante gratificante. Já está sendo, né? Sim. E aqui em Pelotas, pelo que a gente vê, existe, né, o CAPES, AD, existem também... São 4 frentes que nós temos. São 4. Pois é, o que tem em Pelotas, o que tem de políticas públicas? De políticas públicas, né, em várias vertentes, não vou me aprofundar muito, mas o Hospital Espírita de Pelotas, tá, como a desintoxicação falada anteriormente, tem um CAPES AD, que é ambulatorial, né, nesse aspecto, as comunidades terapêuticas, que fazem seus trabalhos para quem quer esse tipo de tratamento, né, e tem a redução de danos, né, que até a Silva faz parte. Sim, foi quem me passou os dados aqui. Que a redução de danos trabalha com outro foco, que é pessoas que querem diminuir o dano que uma droga faz no seu organismo, né, ou na sua vida, para trocar ou diminuir ele por um outro, ou fazer um consumo mais... menor. Ou menor ou mais inteligente, né? Por exemplo, quem se injeta cocaína que possa fazer com material descartável, por exemplo, para diminuir o dano de uma... Então seria isso, não seria, tipo assim, aí não teria de repente, passar uma doença, alguma coisa assim. Isso. E tem pessoas que fazem isso? Que querem? Tem bastante gente que faz. É uma política nacional que começou com o DST-AIDS, né? E que se estendeu para os usuários de drogas. E ele é feito na rua. Né, com o usuário em loco, como a gente chama. Né, tanto que aquilo ela botou que foram, agora até esse primeiro semestre, 1.282 acessos, foram falar com essas pessoas na rua. Sim, e é uma das portas de entrada do sistema de saúde, porque se nós temos, na verdade, saúde mental, uma porta institucionalizada que é o CAPES AD, mas também tem tem o Hospital Espírita como uma das portas, e a prevenção de danos. Por quê? Porque o usuário que está lá na rua utilizando a droga, pode ser que aquela intervenção de trabalhar sobre saúde, redução daquele dano e também sobre aspectos sobre qualidade de vida, ele possa perceber, como o Felipe falou, sentir, eu não quero mais isso para mim. Eu quero que tu me ajude a chegar até o CAPES e ser referenciado para lá. E ele é referenciado. É uma porta. Então, é uma porta de entrada bem interessante do sistema. Tá, e aí assim, em termos ali, porque vocês dois trabalham... Mas tem clínica também, né? Sim. Não, tem. Porque, como tu falasse, ali no hospital seria... Não é a última porta, mas... Para chegar ali, como tu falasse, já passou por várias... Eu não diria que é a última porta, não é a última, mas deveria ser o último recurso. O último recurso. O último recurso, e funcionaria como um dos aspectos importantes do tratamento. Por quê? Quando chega ali é porque não conseguiu desintoxicar sem 4 paredes. Sim. Né? Porque pode ser feita uma desintoxicação, pode ser feito um atendimento, um acompanhamento fora de hospital, e pode ser feita essa desintoxicação. Isso é importante Agora, dizer, né? Para isso é importante que o paciente ele consiga não usar. E é uma coisa muito difícil. E quando fica muito difícil, então, resta internar para fazer a desintoxicação. E o que a gente procura fazer no hospital é basicamente a desintoxicação e aproveitar esse período da desintoxicação para despertar nele alguma coisa que é extremamente difícil, que quem sabe ele tem algum transtorno, quem sabe ele precisa de ajuda, porque ele precisa daquela reconhece, droga, ele não consegue reconhecer que ele tem isso. É muito difícil. E isso é hereditário? O hereditário, álcool, de repente, dizem, não sei se é. O hereditário,
Genético? Qualquer coisa tem hereditariedade. Tá. Freud, há mais de 100 anos, já afirmava que a doença mental era consequência basicamente de quê? Que nós nascíamos com uma determinada constituição e essa constituição entrava em contato com o mundo, né? E isso dava uma resultante. Esta constituição, ela é composta de quê? A gente nasce, o que nos constitui quando a gente nasce é tudo que é herdado. Do pai e da mãe. Tudo que é herdado. Sim, que vem vindo. E, além disso, influências das próprias condições maternas de gestação. Ele dizia isso há mais de 100 anos. Hoje está comprovado que se a mulher fuma, se a gestante fuma, determina baixo peso, ou seja, mexe na constituição nossa ao nascer. Então, claro que tem coisas hereditárias, tem coisas, influências antes de nascer. Então, tem vários fatores que entram. Inclusive, até essas mulheres que estão no crack, que fumam, a criança ela nasce, como é que, não sei se se diz, ela já nasce com vício? Existe alguma coisa nesse sentido? Craqueira mesmo, a pessoa que é viciada no crack, que fumou a gravidez inteira e antes e segue? Já existe, não sei se tem e estão começando vários estudos, e já existem alguns estudos, mas não tem nada que seja definitivo, tá? Mesmo porque o que a gente busca sempre é assim, eu me lembro quando eu entrei na medicina, que eu buscava assim, uma causa para cada doença, porque a gente sabe a causa e tu tá seguro, porque tem uma causa. Claro. Aí tu descobre, não, qualquer transtorno tem vários fatores, tem vários fatores. Então, não dá para examinar assim, sobre um fator. É que a saúde mental eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A área de vocês. Eu fiz meu mestrado em epidemiologia já faz 20 anos. E na minha pesquisa era para a população, a minha população era 21 a 50 anos, adultos de Pelotas, feitas com todas os requisitos de qualquer pesquisa mundial, porque fiz no Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal, e eu aplicava um teste para detectar se a pessoa tinha transtorno com álcool, que era o QI, composto de 4 questões. E tinha uma questão feita por mim na minha entrevista, que perguntava, na sua infância, você conviveu com um familiar que bebia muito? Sim ou não? Só isso. Muito bem. Deu incrivelmente as pessoas os adultos que conviveram na infância com um familiar que bebia muito, tiveram 5,2 vezes mais positivo o teste para transtornos com alcoolismo. Isso, obrigatoriamente, tu tem que pensar em hereditariedade. Mas, como o que eu sempre vi no consultório, não adianta, a hereditariedade está feita, não tem o que fazer com ela. O que eu via era identificação com os pais. Então, eu fui ver as mulheres casadas da pesquisa que conviveram com um familiar que bebia muito na infância, com quem casaram. Que coisa isso, e elas casaram 3,2 vezes mais com alguém que tinha transtorno com a bebida. E aí vai além, no meu conhecimento, aceitar que é hereditário, tu escolher alguém para viver. Não, e é uma coisa, agora que tu falasses isso, uma coisa tão a mente humana, né, se a gente for ver, é a mesma coisa de um filho que vê o pai espancar a mãe. Ao invés dele não querer passar por aquilo, e isso a gente conhece várias pessoas, inclusive artistas, até internacionais, eles vão procurar alguém que vai bater neles também. Eu te disse antes que nós somos ilógicos. Eu te disse. Mas que absurdo isso! Bem, e é muito comum tu ver assim, em vez de tu fugir disso, ele vai procurar alguém que vai espancá-lo, ou ele vai procurar alguém e vai espancar também, e nem vai saber exatamente por que está espancando. Imagina, tu passou a vida inteira Nós temos uma tendência muito grande a nos identificar com as figuras que estão de exemplo para nós. E há uma tendência a repetir a imagem que a gente coloca. Não é vou repetir o que o meu pai é, não.
a imagem que eu faço dele, Sim. eu tenho uma tendência. Até porque, de repente, para eles, aquilo, entre aspas, é normal, porque a família deles era assim. É a mesma coisa da bebida, né? Tipo, meu pai e meu avô bebiam, chegavam bêbados em casa, e aquilo era uma rotina. Isso eu estou dando exemplo, tá? Na pesquisa. Isso, na pesquisa, né? E aí, no caso, a pessoa vai lá, vai enxergar aquilo e vai fazer. Pois na pesquisa, 75% das pessoas com quem conviveram, que bebia muito na infância, eram pais. Pois é. Depois vinha o irmão mais velho, depois vinha o avô. E eram homens. 5% ou 7% eram mulheres. É uma coisa complicada, porque a gente pensa assim, acredita que, olha, eu estou vendo de repente meu pai ou minha mãe, meu pai espancando a minha mãe, ou até, porque a bebida também faz muito isso, né? Quando chega bêbado em casa, alcoolizado, de já se tornar agressivo, aquela coisa toda, e aí eu vou procurar uma pessoa que seja um alcoólico, que também me espanque. Quando o certo seria, não, eu quero ficar longe disso aí, né? Mas o Felipe falou interessantemente sobre a nossa ilógica, é o fato também de como também explicar, dentro desse contexto, famílias onde tem não uso de drogas, né? E tem depois, na próxima geração, seu filho ou, enfim, neto, um usuário de drogas, né? Se para pensar, você vai fazer aquela relação, ele tem um ambiente bom, saudável, não vai usar drogas, né? E utilizam, né? Mesmo porque não é o único fator. Exatamente. Existir alguém. É isso que eu ia chegar, Tá. Não é o único fator de... Porque senão a gente fica sempre nessa lógica, tentando achar lógica, como ele falou. Ou seja, ambientes caóticos vai ter pessoas caóticas. Nem sempre. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode até dar uma tendência maior. em termos de coletividade. Agora, vê bem, o fato de conviver com um familiar que bebia muito na infância, não significa que eu vou ser, então, um alcoolista. Sim. Mas significa que, na população, quem conviveu tem uma tendência maior do que quem não conviveu. Sim. E aí cai no consultório de vocês, cai lá num que nunca conviveu, que era proibida a bebida, mas que ele cai por terra, né? Uma coisa que eu acho bem interessante relatar sobre isso que a gente falou, sobre essa não lógica, é um fato ocorrido que nós que somos pesquisadores, né, somos estudantes de saúde mental, vimos muito relatos de grandes pesquisadores como Jung, Freud, enfim, outros teóricos, que também pesquisaram, pós eles, sobre pessoas que sofreram muito, né, em detrimento de guerra, Segunda Guerra Mundial, né, e conflitos armados, e se percebeu uma coisa, um novo conceito entrando na psicologia, agora no campo da psicologia, que é a resiliência. A capacidade de sofrer de modo positivo, mesmo em situações negativas, né? Em situações controversas. E mostra isso, esse dado que muitas vezes em ambientes caóticos, com pouco recurso, até físicos, né? A pessoa consegue se superar nesse aspecto e responder de modo positivo. Isso Tem também muitos pode ser exemplos, né? Vários Superação, Sim, né? há bastante tempo atrás se falava em trauma. Situação traumática. Vê bem, existem situações, eu diria assim, eu trocaria por situações estressantes. Né? Situações estressantes não necessariamente são traumáticas, porque elas te possibilitam buscar alternativas de enfrentamento. Tipo assim, não, da guerra não voltam o que se chamava neuróticos de guerra, simplesmente. Voltam pessoas que desenvolveram capacidade de liderança e de encontrar alternativas em situações de perigo e de risco, que desenvolveram isso, que foi uma coisa extremamente positiva. Sim, Então, porque só mostra coisa ruim, né? Tipo, acontece mata um louco, pega um lá, matou um monte nos Estados Unidos. Ele era né? Veio da guerra, veio com problema. Só mostra esse lado. Não mostra um lado positivo que vocês estão falando. Exatamente. E é o que eu consigo fazer. O Frederico falou em resiliência. Resiliência é uma capacidade inata que cada um tem, que não tem como medir, mas é uma capacidade de superar situações. Não dá para saber quanto tu tem disso, quanto. Cada um de nós tem um X Sim. disso.
Porque às vezes a gente vê coisas assim, tão horrorosas que a gente diz assim, mas como é que a pessoa conseguiu suportar? Por exemplo, pessoas que sofrem acidentes horrorosos, que ficam totalmente tetraplégicos, né, mexem e que fazem horrores, aprendem, botam um pincel na boca, vão pintar, e a gente fica apavorado, tipo, mas se fosse uma coisa assim, né, como é que... Então vem isso, né, tem outros que não aguentariam. Exatamente. A mesma dor para duas pessoas totalmente pode diferente. ser uma, não dá para aguentar, a outra, suportável. E a mesma coisa acontece com o usuário de drogas. Cada um experiencia ela de uma forma diferente. E é isso que eu acho interessante, nós que trabalhamos com saúde mental, é que como tem todos esses aspectos, a gente olha o usuário e cada um deles tem a sua singularidade no próprio consumo. Então é difícil tu medir esse tipo de coisa. Todo mundo fala, os familiares falam muito pra gente, né? E será que agora dá? E a gente sempre pergunta o seguinte, ele vai dizer se vai dar. Ele tem seu momento. É como ele falou, sentir. Teve um caso que eu adoro dar como exemplo. Tinha um paciente X que depois de mais de 10 internações, tá? Ele continuava não só internando, mas indo na rede, no CAPS AD, etc. É usuário de cocaína, né? E ele até então, em mais de 10 anos de consumo, nunca viu o prejuízo dessa droga na vida dele. Tanto é que ele tinha uma vida social bem ativa, profissional, e o consumo dele, inclusive, era bem digamos assim, tranquilo, até financeiramente, ele conseguia trabalhar bem nesse aspecto. Mas foi um dia, ao vivenciar o uso de droga com a filha dele olhando ele sem querer, ouviu ele, como se diz no linguajar chapado, que eu não gosto dessa vibração, é que ele sentiu pela primeira vez o que estava acontecendo dele. E aí que mostrou para ele a mudança. Foi naquele momento, apenas naqueles segundos, que foi o que fez todo esse processo de mudança dele, de procurar ajuda efetivamente. Cada um tem esse momento. E a gente é muito pressionado, às vezes, pela sociedade. E o que temos que fazer com dependente químico? A gente não tem que fazer nada, a gente tem que ajudá-los nas suas várias facetas, né? E deixar que cada coisa, seu tempo vai se dar. Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai então para o último intervalo do programa Entre Nós e depois dos comerciais a gente volta. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção! Nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You misused my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. Disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you.
nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós. E esse assunto rende programas e programas e programas, né? Drogas. Aí, a gente terminou com o Frederico falando em relação a... Nós não temos, né, que ter essa loucura de tem que terminar, até porque o usuário, eu acredito, também que tenha que querer, né? Como é que se dá, até uma curiosidade, como é que se dá a internação? Porque a mãe chega a um ponto, ou o pai, que não consegue mais fazer nada, não consegue. Essa internação, ela pode ser obrigatória? Pode. Tipo, vai na marra? Pode ser compulsória, né? Porque, tipo, não tem mais noção, a já justiça, roubou tudo que tinha, o juiz determina que, se avaliado tiver que internar, interna contra a sua vontade, né? Ou o bom é que a pessoa possa internar voluntariamente. Sim. E é o que eu disse antes, quando a pessoa se sente no fundo do poço, até ela pede, e ela é voluntária. Mas 5 dias depois, sem usar, está lá dentro, está se sentindo ótima, faz qualquer coisa para sair. Ou se acha pronta para sair, pronta para ter alta, ou... E o resultado é o mesmo de quem vai na marra, né, que vai obrigado pelos pais, ou alguém responsável, do que aquele que vai porque quer? Depende da evolução. Tá. Vê bem. Depende da droga também? Não. Não, depende da evolução. A evolução no seguinte sentido: eu vou contra a minha vontade e de repente eu me identifico com coisas lá dentro, me identifico com alguém e digo, não, mas eu quero fazer. E mudei. Mas a tendência é que tudo que qualquer um de nós fizer contra a vontade vai aproveitar muito menos do que se for voluntário. Aquilo que eu faço porque eu quero e porque eu gosto, eu quero, então eu quero aproveitar. Aquilo que eu não quero, eu me sinto como imposto. Qualquer um de nós não nasceu para aceitar ser imposto em alguma coisa, né? Então, eu já estou contra porque estou me impondo. E quanto então, tempo? Essa é uma dificuldade, mas a principal dificuldade que eu vejo é das características da pessoa. Tu pode tentar fazer o melhor que tu pode, mas se ele não sentir que ele tem um problema, não adianta. E uma coisa interessante, é isso que a gente está colocando nesse programa, esse fato assim, a gente não está acostumado como sociedade a aceitar a pessoa que usa isso, consome alguma droga e aceitá-la querer usar essa droga, porque a gente quer impor sempre o nosso olhar. O nosso olhar, eu quero que tu pares, e aí eu não acho bom que tu use. O tu achar, tu pode achar o que tu quiser, diga-se de passagem, mas obrigar alguém a fazer algo que ele não quer, como ele falou, tem uma tendência muito grande de dar errado. Porque nós nascemos com essas necessidades. E tem pessoas que, por exemplo, ao fazer uma redução de danos, querem continuar usando droga. A gente quer, não, vai ter que internar até a pessoa parar de usar droga, ou tu é obrigado a parar de usar droga. E isso aí nunca tem um desfecho muito positivo quando tu é obrigado a fazer alguma coisa. Pode dar certo em alguns momentos, né? Mas outras vezes também não dá. A maioria das vezes não dá. Tem muita reincidência, assim, de ficar... Eu não sei quanto tempo é de internação. Depende do caso? Depende. Tem um mínimo? A média, pelo menos, é o que está... A gente segue o que está descrito nos livros, que em 30 dias a desintoxicação da maioria das drogas está bem. Tá? Então a gente segue mais ou menos isso. E aproveitando esses 30 dias para tentar mexer com a pessoa, para tentar que ela sinta que ela tem um problema, para tentar que ela sinta que ela precisa de um acompanhamento depois, porque o depois é o principal. Porque ele volta para o lugar, né? Esse é o problema. E é inevitável.
Olha que Onde ele as começou? famílias muitas vezes, numa primeira internação, chegam para falar comigo assim, demonstrando que, bom, agora está Tá resolvido, porque ele internou. E eu digo, não, vamos para a realidade. Primeiro, é o tipo de doença extremamente difícil, é um transtorno extremamente difícil no mundo inteiro, porque ele evolui por recaídas. E eu faço isso aqui, ó. Não tem evolução assim. A evolução é assim. É assim. E o que a gente espera inicialmente é que cada recaída tenha o menor tempo possível e vamos dar um jeito nisso. E aumentar o tempo das recaídas. Porque vai ser necessário que ele passe. Muitas vezes se sinta que recaiu, Sim. falhei, ele sente falhando, fracassando, porque ele quer mudar, ele quer parar de sofrer, mas sente a necessidade compulsiva de buscar aquilo ali. Né? E cada vez que ele cai e ele se dá conta, ele tem oportunidade cada vez mais de se dar conta mais rapidamente e se ele começar a se retirar, muitas vezes, de uma recaída. Hoje eu estava conversando com um paciente que ele teve uma recaída, ele se retirou. Ele disse, não, eu não quero. Então ele só veio hoje, porque era o dia de vir, mas ele teve há 3 semanas e há 3 semanas ele se retirou. Ele mesmo se retirou. E no seminário, já que a gente está se encaminhando para o final do programa, vocês pretendem tirar algum documento? Qual que é o objetivo ali principal? O objetivo principal é exatamente isso aí, chamar primeiro a comunidade a participar e a conversar sobre isso. Porque é isso que é importante, como a gente está falando desde o início aqui. Primeiro é conscientizar pelo problema. Tu não diz, já sei que existe o problema, mas vamos conversar abertamente sobre ele. E um dos vários enfoques que existe nessa problemática. Então, é muito fácil dizer, eu sou contra, a favor, vou fazer, eu não vou fazer. Não é esse o foco. O foco é para fazer com que a justiça, a saúde, a educação e todos fazem parte dessa grande comunidade pelotense possam dizer o seguinte, o que nós pensamos e queremos para o futuro da cidade. Porque sim, nós temos como um caráter consultivo dentro da Secretaria de Saúde e também nos outros órgãos executivos, né? Então, nós queremos isso, discutir o que a comunidade pensa sobre isso e sim, ser uma porta de entrada para se discutir e quem sabe no futuro fazer políticas públicas efetivas sobre isso. Mas antes temos que passar pelo filtro do que a comunidade pensa. Cada um vai chegar e vai dizer, olha, a gente está fazendo isso dessa maneira, o outro está fazendo isso, está dando resultado, não está dando resultado. Sim, isso. Só para finalizar essa parte, muitas pessoas que estão em casa não percebem, mas nós temos tem em todo o Brasil, a cada 2 ou 3 anos, os conselhos de saúde. Todos os conselhos de saúde, cada município, estado e do Brasil, todos se reúnem em Brasília para ver quais são os próximos legados desses 3, 4 anos em políticas. Então, a comunidade, os profissionais e as instituições participam disso. E é isso que a gente quer no futuro, ser todo esse caráter global junto para ver o que nós queremos para Pelotas, né, agora falando do município, sobre drogas. Agradeço imensamente a presença dos dois aqui. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, tanto pela TV, né, ou pela internet, né, no seu computador, tablet, iPhone, que as pessoas tenham pensado um pouquinho melhor, né? E até se despertado para, de repente, ver alguma característica, alguma insegurança, como o Gustavo falou no começo do programa, que tenha um filho, um parente, um amigo, que olhem realmente, vejam, não é aquele olhar de passar, né? Que olhem e vejam o que essa pessoa está precisando. Porque geralmente ela está precisando de alguma coisa, de algum apoio. Agradeço imensamente. Esse programa, ele é reprisado tanto aqui na TV Cidade, né? Nossa TV Cidade, no canal 20 da Blue, ele tem reprises, ele reprisa amanhã e reprisa no sábado e depois a gente posta ele no YouTube. Nosso programa então fica por aqui e eu agradeço de coração por vocês terem ficado mais uma vez entre nós.